Então, pessoal, para mim é uma honra ter vocês aí como espectadores hoje. Espero poder passar bastante conhecimento, bastante informações sobre esse assunto, que são conversores híbridos e a parte Zero Export, mais conhecido como Grid Zero, né? Então, hoje a gente vai ter um bate-papo gostoso sobre esses assuntos aí. Obviamente, o Zero Export ele pode ser usado com e sem acumulação, e aí que entra os conversores híbridos, tá? Então, como sempre, realizei um PowerPoint aí para vocês, né? Obviamente, trazendo essas informações de uma maneira mais detalhada, mais interativa, tá? Agradeço a presença de todos, né? Amigos aí do mundo inteiro, né? A gente tem agora espectadores do México, da Colômbia, da Argentina, do Uruguai. Então, agradeço a todos vocês aí por estarem assistindo, né? Muitas graças. E vamos em frente agora começar com a nossa live, tá? Então, começamos aqui com soluções aí de sistemas híbridos e Zero Export. A parte Zero Export, ou Grid Zero, a gente vai explicar agora o que é, né? Então, justamente é o ponto-chave entender do que se trata Zero Export ou Grid Zero, né? Então, Zero Export é a mesma coisa que Grid Zero, que quer dizer rede zero, tá? Rede zero não no sentido de off-grid, mas no sentido de não exportar energia para a rede, ou seja, no inversor fotovoltaico, no conjunto das fontes, né, o fluxo de potência ele é direcionado às cargas e não à saída. E como é que isso é feito, né? Existe um medidor de energia que não é um medidor da concessionária, ele serve para informar o inversor ou o equipamento que vai fazer o controle Grid Zero para que ele reduza a potência quando alguma corrente reversa é detectada aqui nesse ramal, tá? Ou seja, a ideia é que não seja transferida energia para a rede, que ela seja ou acumulada ou simplesmente desperdiçada, deixada de lado, tá? Mas quais as vantagens de usar um sistema aí com acumulação ou um sistema sem acumulação, né? A gente vai apresentar mais adiante aí por que se faria o Export Zero e como a solução híbrida encaixa aí. Lembrando que a bateria ainda é uma opção futura, tá? O principal papel desse tipo de solução é impedir que a rede de distribuição receba energia do sistema fotovoltaico, ou seja, ela vai ser bloqueada ali para não ser recebida, tá? Então, corrente para cá, reversa, basicamente zero. E daí que vem o Zero Export. Então, uma das necessidades que pode levar a gente querer compor uma rede com Zero Export é, por exemplo, a existência de algum tipo de rede que não pode receber reverso. E uma delas é a rede em anel reticulado, tá? Então, já em algumas grandes cidades, né, para fazer a injeção de reverso, é uma coordenação muito complicada. Então, algumas distribuidoras elas chegam a negar quando a rede é do tipo anel reticulado, como esse anel aqui, que é basicamente o ramal alimentador ele fecha em anel. E existe uma grande vantagem em ter uma rede desse tipo, é que se, por exemplo, eu tenho algum problema aqui no C, eu consigo seccionar essa rede, consertar só o C, sem que o restante dos consumidores fiquem sem energia. Então é uma rede bastante interessante. O problema é que fluxo reverso aqui de duas fontes, né, eu vou ter o ramal alimentador mais a fonte fotovoltaica, é muito complicado de coordenar essa proteção. Então, muitas vezes, a única maneira de você ter a conexão liberada para uma rede de distribuição com essa complexidade, né, é por meio de Export Zero, Zero Export ou Grid Zero, que é essa modalidade de impedir a corrente reversa contra a redistribuição, tá? Outra oportunidade que você pode ter da aplicação do Grid Zero é, por exemplo, um consumidor livre, né? Consumidor livre, você sabe, é um consumidor capaz de comprar a energia no mercado livre, né? E, obviamente, por ser simplesmente consumidor livre, ele não tem a possibilidade de injeção de reverso na rede, tá? E a não ser que ele seja homologado, né, como um produtor de energia, um autoprodutor, aí ele tem essa capacidade de gerar, não créditos, mas ele tem até a capacidade de fazer a venda. E como autoprodutor, normalmente ele compra a própria energia, né? Mas algumas vezes esse trâmite é tão caro e dispendioso ou complexo, né,
que a melhor oportunidade que você tem é simplesmente produzir energia para suas cargas, tá? E daí, dessa forma, né, é feito, obviamente, a gente tem que ter as informações da redistribuição, isso é feito em comum acordo e devidamente anunciado em todos os órgãos que regulamentam esse tipo de consumo, como a ONS, a CCEE, a ANEEL, né? E, obviamente, a rede de distribuição ou transmissão que alimenta esse ramal, de forma que, nesse relé de proteção, normalmente é implementado uma proteção contra fluxo reverso, ou seja, se alguma coisa tentar injetar aqui, derruba tudo, né? E colocando essa solução Export Zero, a gente já garante que isso não vai acontecer. O normal de se aplicar em unidades consumidoras nesse estilo é um sistema de fotovoltaico bem pequeno, simplesmente para alimentar o fluxo de carga normal, ou seja, é colocado um sistema que tem o tamanho do menor consumo da carga diurna, tá? Depois que a gente for falar de perfil de carga, que tem tudo a ver com essa live, né? Vocês vão entender um pouquinho melhor esse ponto. Mas com esse tipo de limitação, ou seja, utilizando o medidor Grid Zero e fazendo a limitação, pode ser, aqui está um exemplo monofásico, mas pode ser trifásico, de grande porte, com muitos inversores, você consegue colocar um sistema muito maior. E esse sistema maior, né, vai ter aí a capacidade de limitar a potência para não injetar na rede, ou seja, está de acordo com as proteções necessárias nesse tipo de ramal. Agora, existe a possibilidade de fazer a conexão Grid Zero ou Export Zero, ou seja, não jogar para a rede, com acumulação. E daí a ideia é o seguinte, você tem uma bateria para te dar suporte a essa perda de energia. Então, em vez de você jogar no lixo essa potência que não está sendo injetada nas suas cargas, você tem a possibilidade de colocar dentro de uma bateria para posterior uso. Ou seja, nesse caso, já pode ser utilizado diretamente quando você tem uma necessidade de injeção de energia na ponta ou noturna, ou até adesão à tarifa branca, que a gente vai ver depois, que é uma modalidade tarifária diferente, né, que você tem que ir lá na concessionária e aderir a essa modalidade de faturamento. Então, ajuda você a injetar no posto horário de maior consumo, assim como fugir da incerteza tarifária. E esse é um ponto-chave, né? A gente sabe que a regulação a 482/2007 está para sofrer modificações, e a gente viu os cenários das modificações que estão para ocorrer, que é a questão progressiva de pagamento dos encargos com o crédito que vai ser injetado na rede. Acontece que se você não tiver injeção de crédito, ou seja, teu crédito ele está na bateria, né? Então não existe esse demérito. Ou seja, você não vai injetar 1 MWh e voltar 700 ou 500 ou 400 kWh, no caso. Então, por quê? Porque todo o crédito está salvo aqui dentro da tua bateria, obviamente, né, dentro dos espaços e cálculos de ciclos de carga da bateria, né? Então, a gente vai ver depois exemplos de aplicação, tá? Então, nesse sentido, te ajuda a que o teu retorno de investimento seja maior, porque você tem um crédito que é isento de impostos e atributos da rede, e, além do mais, você consegue consumir toda a tua energia fotovoltaica gerada. E isso te confere um retorno de investimento maior, porque, basicamente, tu está deixando de consumir, e aqueles valores volumétricos, como bandeira tarifária, como o quilowatt-hora injetado, tal, eles não vão sofrer modificações. Então, é consumo limpo, né? É deixar de consumir energia da redistribuição sem impactos de impostos e taxas. Então, lembrando que a bateria é uma opção futura, tá? Outro ponto aqui, né, é como funcionam os sistemas Grid Zero, tá? Então, como a gente viu anteriormente, na problemática, né, os sistemas Grid Zero, eles podem ser com acumulação, ou seja, eu pegar uma parte da geração, acumular numa bateria para uso posterior, assim como eles podem ser sem acumulação, ou seja, essa energia gerada pelo sistema fotovoltaico durante o dia que não está sendo consumida instantaneamente, ela é desperdiçada, tá? Em sistemas muito grandes, onde o custo da bateria iria repercutir de forma mais séria, né? Ou em sistemas que têm aquelas limitações de anel reticulado, outras formas, né? Acaba sendo o Grid Zero sem acumulação, ou seja, Zero Export bruto, né? Enquanto, se for possível implementar a solução à bateria, a gente utiliza com acumulação, porque o crédito fica salvo para nós. Então,
para explicar Grid Zero, tem um conceito muito importante que deve ser explicado junto, que é a questão de autoconsumo, tá? Vem do inglês self-consumption, tá? Esse conceito é basicamente a quantidade de energia que é utilizada no mesmo momento que está gerando, tá? Então, o conceito de autoconsumo é você poder instantaneamente utilizar essa energia. Acontece que isso são percentuais, né? As cargas são intermitentes, os volumes de carga dentro da casa, e existem vários perfis de cargas, né? Dentro deles, eu tenho aqui alguns perfis de carga, né? Eu até vou fazer uma pequena enquete aí, eu pedi uma informação para vocês, que é o seguinte: desses perfis de cargas que a gente tem aqui, qual deles seria o perfil de carga ideal, ou melhor, para aproveitamento do Grid Zero, que eu teria menos impactos em baterias ou até menos perdas de energia desperdiçada? Então, 10 segundos aí para vocês. Então, o perfil de carga que realmente parece mais interessante aqui quando a gente tem esse tipo de rede seria o perfil de carga C. Por quê? É o que eu tenho maior relação de autoconsumo. Ou seja, aqui, ó, se eu fosse utilizar, por exemplo, Zero Export sem baterias, né, a quantidade de energia desperdiçada seria essa. Lembrando que isso aqui são perfis de carga médios, tá? Então, obviamente, né, para tu poder dimensionar um sistema Grid Zero ou dimensionar um sistema com ou sem bateria, né, você tem que ter ideia de autoconsumo. Ou seja, nesse exemplo A aqui, a gente vê que grande parte da energia seria injetada na rede. Como eu tenho uma modalidade Zero Export, né, eu basicamente teria um grande desperdício, ou teria que ter um conjunto de baterias grande para ficar armazenando e ciclando essa quantidade de energia. Esse perfil de carga B é um pouco menor, mas o C, a gente vê aqui que ele é bem aproveitado, tá? O perfil de carga C, ele tem bastante predominância, por exemplo, em comércios, né, onde você tem uma quantidade de energia pouco consumida nos períodos noturno e diurno, daí o comércio abre, fica o dia todo aberto, às vezes com ar-condicionado, às vezes com algum tipo de carga diferenciada, né? E daí chega ao final da noite e ele volta a diminuir o consumo de energia. Essa curva laranja, deixando claro, né, ela é a carga consumida instantaneamente. E a curva verde seria as curvas médias de radiação intradia, né, claro, estimadas com base no ano, tá?